primeiro secretário para a leitura da ata. Leitura da ata. Ata da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 18 dias do mês de fevereiro, Sala das Sessões da Terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocupou a secretaria o vereador Heriberto Rafael e Almir Fernanda, contando com as presenças dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento, o senhor procedeu à leitura do expediente do dia, do qual constaram as matérias. Do pequeno expediente, primeiro orador para a tribuna, vereador Almir Fernando, depois o vereador Rogério de Luca, vereador Priscila Krause, vereador Davi Bundes, Michele College. Dando prosseguimento ao senhor, o presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as matérias que foram aprovadas. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que seja chamada regimental, a oportunidade em que foram registrados os presentes dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 457/2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Discussão única do requerimento 467, do vereador Antônio Luiz Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 483/2014, do vereador André Reis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 496, do vereador André Reis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 516, do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 693, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, foi aprovado. Discutiu a matéria, discussão única do parecer 24/2004, discutiu a matéria o vereador Carlos Gueiros, foi aparteado pelo vereador Raul Júlio. Na horário deste grande expediente, o primeiro orador para a tribuna, o vereador Felipe Francismar, anunciou que assumiu a liderança do PSB. Na mesa, a pedido do vereador Raul Júlio, solicitada a mesa de verificação do quórum, a mesa acatou determinando o segundo secretário que fizesse a chamada de verificações. Não havendo quórum, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando os senhores vereadores, como de costume, na hora regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, foi lida a ata. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Requerimento número 750/2014, de autoria da vereadora Priscila Krause. Requerimento 751/2014, também da vereadora Priscila Krause. Requerimento número 718, 712, 713/2014, todos de autoria do vereador André Regis. Feita a leitura do expediente do dia, senhor presidente. Pequeno expediente. Passaremos para o pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito é o vereador André Regis. Não se encontra presente. O segundo vereador inscrito é o vereador Carlos Queiro. O vereador declina. Terceiro vereador, vereador Raul Jugman. Vossa Excelência também declina. Eurico Freire. Vereador também declina. Esse aqui. Vereador Luiz Eustáquio. Não se encontra presente. Michele College. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, à mesa, todos os presentes. Eu uso a tribuna nessa tarde para falar sobre um assunto muito importante. E
é bem verdade que eu costumo cobrar mais ações efetivas do Poder Executivo. E em virtude de conhecer de perto a gravidade do problema, no caso das drogas, eu também costumo parabenizar as ações governamentais implementadas em prol dos dependentes químicos. E hoje, particularmente, eu gostaria de parabenizar ao Poder Executivo Estadual, responsável pela área, e dizer que a pasta municipal também poderia seguir o mesmo caminho, pois tomei conhecimento de que hoje a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos oferecerá atendimento especializado a mulheres grávidas, usuárias de crack. As gestantes ficarão internadas por um período, ficarão lá por 1 ano, separadas das usuárias não grávidas, no novo centro de acolhimento intensivo, que ainda é a localização sigilosa. E a iniciativa teve base com os números do município de Recife e do município de Jaboatão, que, segundo as estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, são pelo menos 68 gestantes e usuárias de crack e outras drogas vivendo nas ruas. É isso que estima a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E eu gostaria, então, de parabenizar por essa iniciativa e, ainda em tempo também, gostaria de parabenizar o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, por apoiar, incentivar a implementação de mais uma comunidade terapêutica no nosso estado de Pernambuco, que será a Fazenda Esperança. Eles realizaram um evento muito importante no último domingo, ali no Pina, para poder arrecadar fundos para a construção da nova Fazenda Esperança. Então, eu quero deixar aqui o nosso apoio, o nosso apreço, o nosso incentivo e dizer que pode contar conosco, com todos aqui dessa casa, naquilo que for necessário. E essa iniciativa tão brilhante do nosso arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e de todos que fazem também a Igreja Católica. Eu quero parabenizar por essa iniciativa. São iniciativas como essa que fazem com que a nossa sociedade seja mais justa e possa oferecer mais dignidade para essas pessoas que sofrem com o problema das drogas. Então, eu quero, assim, deixar aqui nossos parabéns, que ações unidas, junto com o governo, junto com as ONGs, porque a Fazenda Esperança ela é uma organização não governamental, fundada pelo Frei Hans, que também é um homem de Deus, que teve inspiração para abrir Fazenda Esperança em todo esse mundo, e hoje a Fazenda Esperança é uma referência da nossa nação para o mundo. E que o governo do Estado e o governo municipal venham a entender que a Fazenda Esperança, como outras instituições, são comunidades terapêuticas que precisam do apoio para se manter, para funcionar, para atender centenas de milhares de usuários de cracks que estão hoje aí perecendo, morrendo por causa das drogas. Então, eu gostaria de pedir que não só olhasse para a Fazenda Esperança, mas a Fazenda Esperança, eu tenho certeza que o Frei Hans, ele é um dos idealizadores de não só abençoar a Fazenda Esperança, mas todas as outras comunidades terapêuticas que servem como método de atendimento e mais um instrumento para cuidar dos dependentes químicos. Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, é apenas para registrar
Estivemos hoje pela manhã, eu, o vereador André Ferreira, o vereador Francismar, o vereador Maguari e o vereador Jadevaldo Lima, lá no Alto da Bela Vista, onde foi iniciada a obra da escola daquela comunidade. Era um pleito muito antigo da comunidade, que durante muitos anos ainda está funcionando a escola num conselho de moradores. E hoje foi dado o início das obra que conta com quase 30 homens trabalhando, todos daquela comunidade, e tivemos a oportunidade de conhecer o projeto, estava lá o secretário da Educação e o prefeito. Então eu quero parabenizar o prefeito e também o secretário e aos moradores daquela comunidade, que era um sonho muito antigo de que se tivesse uma escola para aquelas crianças, e esse sonho vai ser realizado. Parabéns a todos. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência tem 5 minutos. Já estava escrito. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, vimos comentar aqui, trazer a essa tribuna, mais uma vez, a questão que está colocada em toda a cidade, que é a questão do uso de drogas e a falta de uma política que garanta um melhor atendimento. O que eu posso trazer aqui é o seguinte: todo mundo viu a reportagem que passou ontem na Globo, passou hoje novamente, e a gente vê que, infelizmente, mesmo a força policial, a droga é uma questão de saúde pública. Mas para o tráfico, é uma questão da força policial. A gente viu, quem viu a matéria, percebeu que a polícia colocou que não poderia se deslocar do trailer e que ali não era para poder estar debaixo ali do viaduto, tendo um trailer bem próximo, podendo promover rondas. Até porque não é uma questão apenas de consumo. Por que ali é um ponto de consumo? Porque ali é um ponto de venda. E a reportagem mostrou vendendo. Quer dizer, não pode você explicar que você não ia lá porque não era um ponto de... Porque as pessoas são usuárias. Eram usuárias, sim. Mas tinha pessoas ali vendendo a droga. Então, você precisa tirar... E outra coisa, ao mesmo tempo... Você precisa tirar aquelas pessoas que estão vendendo, porque elas não podem estar vendendo ali as drogas abertamente, entendeu? E não ter nenhum tipo de punição. E a segunda questão prática é, as pessoas usuárias, elas precisam de um atendimento mais próximo da prefeitura, do governo do estado, da prefeitura, no caso do Recife, da prefeitura. Se ali é um ponto... que hoje é um ponto que está numa efervescência tão grande, então é importante que se tenha uma equipe da prefeitura que possa estar sempre lá, sempre acompanhando, sempre para poder tentar convencer aquelas pessoas ao tratamento, para buscar convencer aquelas pessoas ao tratamento. Então, é muito sério esse fato que está acontecendo no nosso país, precisa se fazer mais. A gente sabe que a questão... Foi feito, agora o governo do estado está construindo um centro, constituiu um centro para tratar das grávidas. Isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas precisa se fazer mais. É importante que se faça mais, porque nós estamos perdendo essa batalha. A sociedade está perdendo essa batalha. São milhares e milhares de pessoas que perdem a vida e perdem a consciência, perdem a própria mente. A droga tem destruído muita gente, tem destruído muitas vidas, e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Então, é mais um alerta, nós estamos fazendo audiência pública nesta casa, já convocamos a audiência pública, convidando a prefeitura para estar aqui conosco, para participar, para demonstrar para essa casa o que é que está sendo feito e como é que está avançando o projeto que foi feito pelo prefeito. O prefeito fez. O prefeito realmente está construindo
numa linha correta, mas precisa se fazer mais. O que eu venho aqui não é dizer que não está sendo feito. O que eu venho aqui é dizer que a gente tem que fazer muito mais. E aí é o governo federal, é o governo estadual e é o governo municipal. Porque as pessoas estão morrendo e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Senhor presidente, pela ordem. Solicitar a Vossa Excelência que seja dada dispensa de prazo regimental de emendas ao projeto de decreto legislativo 54 de 2013. Senhor presidente. Ainda mais chegar na hora, né? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Na medida que foi feito um pedido pelo vereador que nos antecedeu, apenas saber sobre o que versa esse decreto, por favor, presidente. Muito obrigado. Responder agora. Deixa eu somente fazer uma observação aos brilhantes vereadores. No momento certo, eu farei a consulta aos líderes e será lido o conteúdo do mérito para que as lideranças tenham conhecimento. E a dispensa de prazo na tramitação do projeto Decreto Legislativo 6 de 2013, que dá o título cidadão ao pastor José Wellington Bezerra. No momento da votação, embora a senhora já esteja dizendo qual é o mérito, será consultado os líderes e, com certeza, dependendo do resultado, aprovaremos. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 586/2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Chamada regimental. Senhor presidente, está registrado no placar a presença de 25 vereadores e vereadoras. Tendo o número regimental, passarei para a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos números 522/2004, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626/2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Os dois para poder. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 531/2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 613/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 544 e 547/2014, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 548/2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 582/2014, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 583 e 584/2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 585, 587 e 614/2014, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 588, 590, 591 e 592/2014, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, solicito ao... Senhor presidente, Solicito... solicitado Vossa Excelência que retire o requerimento 611 de 2014. Vou retificá-lo. Pedido de Vossa Excelência, na realidade, será aceito. Mas, na verdade, o pedido já entrou em votação. Vamos fazer esse reconhecimento pelo autor reconhecer e solicitar a retirada, tornando nula a votação. Peço ao primeiro secretário para ler a dispensa de prazo, consequentemente ler o mérito. Decreto de projeto legislativo número 54/2013 concede o título de cidadão do Recife ao excelentíssimo senhor José Muniz da Silva, entre parênteses Moura, como ele é conhecido. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Almir Fernandes. Projeto de decreto legislativo número 07/2014 concede o título de cidadão do Recife ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora missionária Michele Collins. Eu solicito... Senhor presidente, só reforçando só a questão do título de cidadão para José Muniz Moura, líder comunitário, a gente está querendo homenageá-lo no dia 25 de abril, em homenagem ao dia do líder comunitário. Então a gente está querendo fazer essas duas homenagens para uma pessoa que tem excelentes serviços prestados à comunidade, à cidade. A Casa Amarela, inclusive, ajudou Vossa Excelência diversas vezes, e a gente está fazendo essa homenagem a ele. E homenageando no dia do líder comunitário, que é no dia 18, mas por ser feriado a gente está fazendo no dia 25 de abril. Agradeço. Na solicitação de dispensa de prazo do decreto e do projeto do vereador Almir Fernandes, nós vamos colocar em conjunto o líder do PSB, Felipe Francismar. Vossa Excelência aceita a dispensa de prazo? Osmar Ricardo. Rogério de Lucas.
Gilberto Alves, Antônio Luiz Neto, Wilton Brito, Eurico Freire, André Ferreira, Aline Mariano, Priscila Krause, Almir Fernando, Raul Jugman, Alfredo Santana, Michele Collins, Romerinho Jatobá, Davi Muniz. A dispensa de prazo é concedida. Passaremos agora para o grande expediente. Gostaria de lembrar aos senhores vereadores que amanhã, dia 22, às 16 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Antônio José Nunes de Vasconcelos. Proposta do vereador Almir Fernando. Primeiro vereador inscrito no grande expediente é o vereador Raul Jugman. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria, aproveitando para cumprimentar os cidadãos e cidadãs que comparecem para a nossa honra aqui, as galerias dessa Casa Zé Mariano, eu gostaria, presidente, de registrar a minha preocupação, registrar a minha tristeza, registrar também, não deixa de ser, presidente, um sofrimento, ainda que não direto, pela violência que tem se abatido sobre as mulheres no estado de Pernambuco. Nós estamos chegando num nível epidêmico de violência, de homicídios, praticamente um por dia, e é preciso dar um basta, presidente, a essa questão. Porque se toda e qualquer forma de violência é um desrespeito à vida, à humanidade, ao direito à existência de todos e todas, a violência, quando voltada para um segmento, e no caso, o segmento feminino, de gênero, das mulheres, Josenildo, sem sombra de dúvida, nos preocupa e preocupa muito. Se o presidente me permite, eu pediria, presidente, que o senhor formasse uma comissão, uma pequenina comissão, não precisa ser uma grande comissão, que pudesse trazer sugestões a essa casa, presidente, e também a própria prefeitura, quiçá o governo do estado, auxiliando a minimizarmos, a reduzirmos e, se possível, fazer cessar essa onda de violência que atinge as mulheres, que são, inclusive, as vítimas mais frágeis da violência que nós temos, sobretudo a violência de vizinhança, Priscila, da violência familiar, dos maus tratos, em que pesam os avanços decorrentes da Lei Maria da Penha. Isso posto, senhor presidente, passo agora a abordar o assunto que aqui me trouxe. Assunto que também não nos traz nenhuma alegria, nenhuma felicidade abordar desta tribuna. Me remeto ao tema saneamento da cidade do Recife.
Sabem os senhores que nós temos um grande déficit de saneamento na cidade do Recife. Sabe melhor ainda, Vossa Excelência, que é médico, e médico voltado para as camadas populares da cidade do Recife, que a ausência de saneamento, que alcança aproximadamente a 60% dos habitantes da cidade do Recife, tem efeitos, Aline, absolutamente desastrosos em termos sanitários, em termos de vida, em termos de qualidade de vida para os recifenses. Pois bem, ao fazer um levantamento exaustivo sobre as contas do primeiro ano da gestão do prefeito Geraldo Júlio na área de saneamento, nós temos a reafirmação que não admite, infelizmente, outras interpretações, que não admite um outro olhar, que não, Luiz Eustáquio, um profundo desprezo por esse problema, que é um problema central na vida e na qualidade da vida dos recifenses, meu caro Luiz Eustáquio. Não há a menor possibilidade de uma outra interpretação que não essa, por razões que agora passo a demonstrar. Para os senhores terem uma ideia, foram gastos na Sanear, que é a autarquia criada para o planejamento da área de saneamento, em custeio pessoal, material, equipamento, água, luz, foram gastos, Almir, um número ao redor de 2 milhões de reais. Investimento, alguma coisa ao redor de 14 mil reais. Ou seja, para cada real, presidente desta casa, que foi gasto em termos de investimentos pela Sanear, se gastou, só para o senhor ter uma ideia, R$ 124,00 em despesas correntes. Então, Denildo, vou repetir para que fique bem claro, Priscila. A Sanear gastou em pessoal 2 milhões, em investimentos e obras, alguma coisa como 14, 15 mil reais. O que significa dizer que a Sanear gastou R$ 124,00 em despesas correntes, para cada R$1, Aline, que gastou em obras, investimentos e capital. Alguém poderia alegar que a Sanear se preocupa e se volta para as atividades de planejamento. Muito bem, muito bem. E o que dizer, Josenildo, do FIS em consultoria? Esses números não são relativizados quando você a eles soma os números referentes à Secretaria de Saneamento. A Secretaria de Saneamento gastou aproximadamente 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 em pessoal e 11 milhões em capital e investimento. Aqui poderia alguém dizer apressadamente que a relação melhorou. Não melhorou. Efetivamente não melhorou. Se você tomar o número do jeito que ele aí está, na Secretaria de Saneamento, para cada real gasto em saneamento, você teria gasto 20 centavos com despesas correntes. O que, obviamente, já não faz sentido, em termos de custeio vis-à-vis o saneamento. Se mesmo assim nós nos abstivéssemos do fato de que, somando a Sanear e o saneamento, a cidade do Recife, de 1.534.000.000 de pessoas, teve gastos de 11 milhões de reais em investimento. Fica claro e evidente, Priscila, que absolutamente nada se fez em termos de saneamento ao longo dos 365 anos de 2013. Porém, quando você faz a junção de Sanear e Secretaria de Saneamento, aí você tem a realidade, presidente. Por quê? Você gastou 4 milhões em consultoria, você gastou 4 milhões e meio em termos de pessoal e gastou 11, somando absolutamente tudo. O que dá uma relação de aproximadamente 50 ou mais de 50 centavos para cada real gasto. E esses reais gastos, eles não foram efetivamente gastos em obras. Eles foram em desapropriação, em avenidas, em rua, em serviços.
Então, a rigor mesmo, não se gastou absolutamente nada com saneamento da cidade do Recife durante o ano de 2013. E aí, presidente, quero dizer que não nos move o veso de fazer oposição, mas são números que, por favor, eu peço, alguém conteste. Eu peço ao líder do governo, eu peço à bancada de governo que me conteste, porque essa realidade é tão dramática, ela é tão negativa, que, obviamente, nós temos que nos unir. Governo, base do governo aqui e oposição para dizer, olha, prefeito, isso não pode se repetir em 2014. Não pode se repetir. Não é aceitável que se repita, porque isso tem uma incidência vertical sobre a qualidade de vida dos recifenses. Vou de novo me valer da sua experiência. Sabe, Vossa Excelência, que há uma relação direta em cada real gasto em saneamento e cada real subtraído ou reduzido em gastos com saúde, sobretudo a saúde preventiva e curativa. Sabe, Vossa Excelência, disso? Isso está em todos os mandatos, daquilo que a vereadora Priscila ontem demonstrou, e que eu vou reduzir em uma única palavra: desperdício. Desperdício de recursos que são escassos, que são poucos. E eu aqui também fico pensando, viu, presidente? Já que o prefeito teve uma preocupação, que é louvável, de ampliar as operações de crédito, por que essas operações de crédito elas não estão remetendo à área de saneamento? Que é a área absolutamente crucial, é onde nós temos nossos maiores problemas e de onde nós não sairemos com os nossos problemas que temos na área sanitária sem resolver o saneamento. Ouço com muito prazer a minha colega de bancada, Priscila Krause. Por favor. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência traz dois assuntos de grande importância e que nos traz preocupação. Eu queria rapidamente falar sobre os dois. Me remetendo agora ao primeiro, a questão dessa triste violência contra as mulheres e a marca que Pernambuco trouxe esse ano com 32 assassinatos de mulheres até o dia 19 de fevereiro. E o que é mais preocupante, a despeito dos avanços que reconhecemos por conta da Lei Maria da Penha e por conta de uma consciência que começa a se formar no âmbito da gestão pública, como também nessa questão da prevenção e repressão em relação a isso, e eu reconheço que é um crime difícil de se reprimir, porque é um crime de proximidade. Tem uma coisa que me deixa muito inquieta. Invariavelmente, nesses casos que terminaram com os assassinatos das mulheres, a violência por parte de seus parceiros ela era recorrente. E isso continua demonstrando um medo ou um bloqueio das mulheres, de apesar dessa tentativa de trazer todo esse aparato, vereador Luiz Eustáquio, vereadora Aline Mariano, vereadora Michele Collins, para a proteção das mulheres, a violência doméstica, a denúncia da violência doméstica e da violência dos parceiros contra as mulheres ainda é visto como uma vergonha. E nós, mulheres, não podemos ter vergonha disso. O ato de denunciar, ele tem que ser visto como um ato de coragem e de libertação. E essa construção tem que ser feita de forma acelerada. E qual é a fórmula? Eu não sei qual é a fórmula. Eu sei que essas mulheres precisam ser acolhidas no momento que têm a coragem de se libertar e de denunciar seus parceiros. E não apenas o poder público, mas nós, a sociedade, temos que acolher essas mulheres. Esse é um drama recorrente e é um drama vivido por todas nós. Mulheres violentadas ou não. A violência sofrida pela outra mulher não pode ser encarada por mim como uma coisa que não é minha. Quando algum companheiro, alguém violenta uma mulher, está violentando a todas nós. E nós precisamos acolher. E em relação ao saneamento, Vossa Excelência traz também dados dramáticos, que são revelados nos índices de saúde ou de doença na cidade do Recife, alarmante. E nós precisamos, a cada dia, cobrar que essa realidade ela seja revertida, ela seja modificada. Qual é, por exemplo, o resultado prático dessas consultorias que custou 4 milhões de reais? Essas coisas precisam ser apresentadas para a população com transparência. As operações de créditos que nós aplaudimos que o prefeito vá atrás, o que é que isso se reverte realmente na área
de saneamento e dar uma resposta concreta para essa cidade que se quer apresentar, e que essa cidade seja apresentada de maneira real. Essa não é a realidade traduzida nos números, e os números traduzem também a realidade. E, infelizmente, os números só confirmam o dia a dia que nós vivenciamos e que nós acompanhamos na cidade do Recife. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, vereadora Priscila Krause, pelo enriquecimento que a senhora trouxe aqui as nossas palavras, e hoje, com muito prazer, também a colega de bancada, ex-líder, a quem eu sucedo com muita honra, Aline Mariano. Por favor. Vereador Raul Jugman, eu quero parabenizar Vossa Excelência por esses dois assuntos que Vossa Excelência coloca aqui com tanta competência. E agora o nosso líder. Vereador, em relação ao primeiro assunto, nós temos aqui na casa um projeto de minha autoria, e o ex-prefeito João da Costa, inclusive, vetou, e eu vou reapresentar. É que esses dados, eles possam, de forma efetiva, eles serem mais divulgados. Divulgados não só a nível estadual, a nível nacional, mas a nível municipal. Por que é importante que se divulguem esses dados da violência cometida a essas mulheres? Para que a gente possa visualizar que, infelizmente, o número de mulheres vítimas de violência só tem crescido. As políticas públicas, elas ainda são muito tímidas. Os centros de referências que foram tão propagados, eles ainda são insuficientes. E nós precisamos quebrar esse ciclo de violência, especialmente com medidas, com ações políticas que gerem para essas mulheres proteção, emprego e renda. Isso é uma coisa importante para que muitas possam se libertar e se libertar desse ciclo de violência. Então, acho que precisamos de um debate mais amplo, e aí eu convoco todas essas mulheres desta casa, a vereadora Priscila Krause, a vereadora Michele Colles, e as demais vereadoras, vereadora Aimee Carvalho, vereadora Isabela de Roldão, para que a gente possa agora, não só no período de 8 de março, que está se aproximando, mas que a gente possa ter um calendário de ações na cobrança de ações eficientes por parte do Poder Executivo. Em relação ao segundo assunto que Vossa Excelência traz, quero deixar aqui a sugestão que Vossa Excelência possa promover uma audiência pública no sentido de trazer o secretário da pasta para que possa dar dados oficiais. Eu sei que Vossa Excelência deve ter entrado aí com um pedido de informação para ter esse detalhamento, mas a audiência pública, ela teria um formato popular e principalmente daquelas pessoas que gostariam de ver a saúde pública, que está ligada diretamente ao saneamento, acontecendo na sua área, acontecendo no seu bairro. Pelo que Vossa Excelência citou, não falta dinheiro, não faltam recursos. Mas como é que esse recurso está sendo aplicado? Está existindo um planejamento estratégico para que essas demandas elas possam estar sendo retiradas do papel? Se não, infelizmente, está havendo falta de eficiência e desperdício de dinheiro público. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência, nosso líder aqui na casa, que pudesse já dar entrada nessa audiência pública, não só no pedido de informação, para que as autoridades pudessem trazer esses números que interessam a cidade do Recife. Parabéns. Senhor presidente, por favor, se o Vossa Excelência permitisse apenas um minuto, apenas para não deixar sem resposta uma importante indagação feita pelo vereador que está na tribuna, eu queria, em face do tempo exíguo, pelo menos deixar claro que nós queremos sim fazer essa discussão, temos dados que contestam a preocupação do vereador, uma vez que é público notório que havia uma paralisação em algumas das obras do que diz respeito ao saneamento da cidade do Recife, foram todas elas repactuadas e reprogramadas, e eu gostaria depois a gente poder trazer números oficiais. O vereador acaba de trazer esses números à tribuna, mas eu estou
já recolhendo esses dados, mas já posso adiantar, vereador, que nós retomamos as obras ainda no ano passado do PAC 1, Beberibe, lote 1, lote 2, são 1.525 unidades, inclusive já foram contratadas, reprogramadas, recontratadas, no valor de 133 milhões, o lote 1, e o 2, 191 milhões. A gente também gostaria de falar do PAC Cordeiro, que foi retomado, enfim, o Proeste, são ações na Ilha de Joaneiro, Mangueira da Torre, são muitas ações que foram reprogramadas, que dá um montante de quase 500 milhões de reais desde o ano passado, e a gente vai ter oportunamente a possibilidade de poder explanar e discutir com tranquilidade esses números. Era somente isso, senhor presidente, eu agradeço pela atenção de Vossa Excelência. Permita, presidente, só para me despedir. Na verdade, conceder a Vossa Excelência, o próximo vereador inscrito é o vereador André Ferreira, que não se encontra presente. E o outro é o vereador Almir Fernandes, para que Vossa Excelência possa... Bom, então... Pois não. Não, senhor presidente. Em primeiro lugar, agradecer a intervenção do líder do governo e a sua disposição para que a gente possa rever esse debate que é de interesse de toda a cidade do Recife. Torço, realmente torço, para que se possa virar o avesso das informações que aqui se encontram. Mas já afirmo, essas informações, presidente, elas vêm direto do portal da transparência da Prefeitura. Tá? Elas são exatamente o reflexo daquilo que foi o ano de 2013. Se nós temos outras obras, se elas foram retomadas, ótimo, me regozijo antecipadamente. Mas o retrato que eu tenho de 2013 é esse. E não digo com alegria, E me despeço apenas citando um único número, para Vossa Excelência entender a gravidade, que já entendeu, do problema. Para o senhor ter uma ideia, veja bem, presidente, no caso da Sanear, foram investidos em despesas correntes 99,2% dos recursos que foram efetivamente liquidados no ano de 2013. E apenas 0,8%, não chegou a 1%, aquelas voltadas para a finalidade, não, atividade fim. É evidente que pode se arguir, Almir, de que estamos falando de um órgão voltado, sobretudo, para planejamento. Mesmo assim, os 4 milhões para consultoria, que saíram do fundo, tá certo? Os 1.300.000 que saíram para avenidas, conservação, etc., etc., que não é exatamente saneamento, mas vá lá, são obras auxiliares, eles, de fato, somados à Secretaria de Saneamento, presidente, e me despeço com isso, eles apontam para um quadro realmente de que nós perdemos, em 2013, o ano em termos de saneamento. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção de todas e todos. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. Vereador Raul Júlio, queria que Vossa Excelência sentasse para nos ajudar a pedir a verificação de quórum. Do lado de cá. Do lado de cá. Só pedir a presença. Estou colocando aí, vocês, quando sair o resultado, você anuncia. É isso mesmo. Caminha assim mesmo para valer. Fazer uma. Presidente, nós temos
8 vereadores presentes, ausente 23 e justificados 8. Portanto, não temos quórum, de acordo com o regimento, para que se prossiga nessa sessão. Declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental, amanhã, quinta-feira.